Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. O importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, né? Na verdade, estarei aqui fazendo uma questão que nos foi solicitada no nosso Facebook, né? No Matemática Muito Fácil, né? É uma das páginas que nós temos lá no Facebook. Foi pedido pela Lidiane Teixeira, perfeito? Mais um problema de fração que nós estaremos resolvendo para a nossa companheira Lidiane, perfeito? Vamos fazer então, diz assim, ó. Indicar as frações equivalentes a 9 décimos e 7 dozeavos e escritas com os menores números, onde o numerador da primeira seja igual ao denominador da segunda. Eu fiz aqui, promovi uma pequena correção, porque dizia as menores frações, né? E não, na verdade não há sentido. O que o problema está querendo realmente é achar duas frações escritas com os menores números possíveis e onde aconteça isso. Onde aconteça que o denominador da primeira seja igual ao numerador da segunda. Perfeito? Aí vamos começar a recordar um pouco do conceito de fração e vamos ver um negócio chamado classe de equivalência de uma fração. Por exemplo, qual é a classe de equivalência da fração 9 décimos? Tá? É o conjunto de frações equivalentes a essa, ou seja, frações que representam a mesma quantidade, mas que são escritas com números diferentes. Olha só como é que a gente acha isso, é muito fácil. Olha só, eu vou multiplicar ambos os termos por 1, eu tenho a fração original 9 décimos. Vou multiplicar ambos os termos por 2, terei então a fração 9 vezes 2, 18, 10 vezes 2, 20. 18 vinteavos é equivalente à fração 9 dezavos. E assim eu vou. 9 vezes 3, 27. 10 vezes 3, 30. 9 vezes 4, 36. 10 vezes 4, 40. E assim eu vou. Eu vou parar, né? Numa das frações, olha só, eu parei na fração 63 70avos. Tá certo? Daqui a pouco vocês vão perceber por que eu parei nessa fração aí. Tá certo? Tá bom? Vamos ver agora qual seria a classe de equivalência da fração 7 dozeavos. O procedimento é o mesmo. Eu vou multiplicar ambos os termos por o mesmo número. Começo por 1. 7 vezes 1, 7. 12 vezes 1, 12. Essa é a fração original, perfeito? 7 dozeavos. A partir daqui, vou multiplicar por 2, depois por 3, depois por 4, sempre ambos os termos da fração. 7 vezes 2, 14. 12 vezes 2, 24. Ó, 14 24avos é equivalente a 7 dozeavos. Olha só, se eu simplificar ambos por 2, eu chego na fração irredutível 7 dozeavos. E assim eu vou. 7 vezes 3, 21. 12 vezes 3, 36. 7 vezes 4, 28. 12 vezes 4, 48. E eu vou seguindo isso aqui até que eu chegue ao denominador 70. Olha só. 63 70avos e 70 120avos. Essa vai ser a resposta do nosso problema. Aí, como é que eu resolvi? Trabalhando com a classe de equivalência. O primeiro momento, ou seja, os menores números possíveis foram obtidos quando eu obtive quem? 63 70 e 70 120avos. Agora vamos fazer isso da maneira correta, né? Digamos assim, sem fazer essa experimentação com a classe de equivalência. Olha só, 9 décimos, 7 dozeavos, eu vou achar o MMC entre 7 e 10, justamente esses dois que eu quero que se tornem iguais, entre 10 e o 7. O MMC entre 7 e 10 é justamente 70. Olha o que eu faço agora, eu vou pegar o 70 e vou dividir por cada um deles, perfeito? Quer dizer, vou dividir pelo 10 e depois vou dividir pelo 7. O resultado dessa divisão são os fatores pelos quais eu devo multiplicar ambos os termos da fração, para que eu continue tendo frações equivalentes. Olha só, 70, né? 70 por 10 dá 7. Se eu multiplicar o 10 por 7, eu sei que eu tenho que fazer o mesmo com esse 9. É isso? E o MMC é 70, 70 por 7 vai dar 10, e eu sei que esse 10 terá que ser multiplicado também pelo 12, para que eu encontre uma fração equivalente
a essa fração dada. Perfeito? 9 vezes 7, 63. 10 vezes 7, 70. 7 vezes 10, 70. 12 vezes 10, 120. Olha aqui quais são as frações. 63 70avos e 70 120avos. Essa, então, é a minha resposta. 63 70avos e a outra 70avos. 70 120avos. Aí você fala, mas não pode simplificar, gente? Se eu simplificar, eu volto ao original e não é isso que eu quero. Eu quero realmente é isso. Eu quero encontrar duas frações escritas com os menores números possíveis, de tal maneira que o denominador da primeira seja igual ao numerador da segunda, e conseguimos chegar aqui. 63 70avos e 70 120avos. Perfeito? Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Tá certo? Então, é o nosso site, o matematicamuitofácil.com. Tá certo? São mais de 200 páginas e um site totalmente gratuito, portanto, vale a pena a sua visita. Tá certo? Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal, o canal Luiz Fernando Reis ou o canal Matemática Muito Fácil, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube poderá comunicá-lo por e-mail. Para isso, você clica nesse link, esse link te leva a uma página, e nessa página o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado quando eu postar uma nova videoaula. Marca esse quadradinho e a partir daí, sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Perfeito, gente? Tá bom? Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Deixa eu dar às vezes fica, né, na nossa cabeça assim, uma explicação não tão bem dada, né? Olha só, gente, eu quero que esse número seja igual a esse. Né? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Se eu multiplicar esse e esse por um mesmo número, esse e esse por um outro mesmo número, de tal maneira que eles fiquem iguais. Aí eu percebo o seguinte, 10 vezes 7 dá 70. 7 vezes 10 dá 70. E foi justamente isso que eu fiz, usando aí, no caso, o mecanismo do MMC. Aí você pergunta, mas por que você calculou MMC? Porque eu quero o mínimo múltiplo comum. Eu não quero os menores números possíveis, por isso eu calculei o mínimo múltiplo comum. Porque você podia dizer assim, mas existem outros números além. Por exemplo, 140, eu posso multiplicar esse por 14, não é isso? E posso multiplicar esse por 20, só que aí eu encontrarei realmente o denominador da primeira é igual ao numerador da segunda, só que não serão os menores possíveis. Para que eu encontre os menores números possíveis, eu preciso achar o MMC, mínimo múltiplo comum. Perfeito, gente? Obrigado pelo carinho e até a nossa próxima videoaula.